Oi, tudo bem? Meu nome é José, esse é o Dois Curiosos e hoje eu vou falar pra vocês um dos maiores mistérios da França, que até hoje nunca foi solucionado. O caso que ficou conhecido como o Massacre de Nantes. É considerado um dos casos mais chocantes de toda a Europa. E se você ficou interessado, fica até o final do vídeo, porque o desfecho desse caso é muito interessante. E antes da gente continuar, cara, deixa teu like aí e se inscreve porque é de graça e de quebra você ainda me ajuda. E agora que tu já tá inscrito, mano, vamos lá. A família Ligones era aristocrata e de muito prestígio. Eles eram uma família típica, católica e pacata. Javier, que era o patriarca da família, nasceu em Versalhes, na França. Lá ele conheceu Agnes, com quem se casou, e posteriormente eles tiveram 4 filhos. Arthur, que tinha 20 anos quando sua vida foi ceifada, era o filho mais velho e não era filho biológico de Javier, apenas de Agnes. Na época ele estudava numa faculdade particular católica. Thomas, que tinha 18 anos e estudava musicologia. Anne, de 16 anos, que estudava numa escola católica privada e era considerada uma menina muito bonita, tanto que chegou a ser modelo de catálogos de compra por correspondência. E Benoit, de 13 anos, que estudava na mesma escola que Anne. A família morava em Versalhes, mas em determinado momento de sua vida eles se mudam para a cidade de Nantes. E lá eles se estabeleceram. Uma família aparentemente perfeita, com prestígio social, ótimas condições financeiras e um casamento muito feliz. Bom, pelo menos era o que aparentava. Acontece que simplesmente a família parou de aparecer na cidade. Os membros da família simplesmente sumiram. O filho mais velho não estava indo para a faculdade, os filhos mais novos não estavam indo para a escola e os pais, Javier e Agnes, não eram mais vistos. No dia 11 de abril de 2011, uma vizinha notou que a casa dos Ligones estava completamente fechada e silenciosa, o que era bem comum já que se tratava de uma família grande e mesmo quando eles viajavam, eles nunca fechavam totalmente a casa. Essa vizinha também encontrou um bilhete na caixa de correios da casa e nele dizia para os correios pararem de mandar cartas para aquela casa. Ela achou tudo aquilo muito estranho, mas seguiu com sua rotina normalmente. Até que 2 dias depois ela foi observar a casa e percebeu que estava tudo exatamente igual à última vez que ela foi lá. E isso não é comum para aquela família. A vizinha então decidiu chamar a polícia para descobrir o que estava acontecendo. Como tudo estava fechado, eles decidem chamar um chaveiro para abrir a porta. E quando a polícia entra na casa, para surpresa deles, eles encontram nada. Pois é, não havia nada fora do comum na casa, todos os móveis estavam no lugar, a casa toda estava bem limpa e não havia nada com que se preocupar. Exceto, claro, a total ausência dos moradores. Nem os 2 cachorros da família estavam presentes no local, o que levou a polícia a crer que a família havia deixado a casa por livre e espontânea vontade. Só que ao revistarem a garagem estava faltando um carro, um Citroën C5, o que deixou a parada toda ainda mais estranha. Mesmo que seja um carro grande, não faz sentido uma família de 6 pessoas e 2 cachorros irem embora todo mundo nesse carro. No dia 14 de abril de 2011, chegam as supostas cartas enviadas por Javier e Agnes para parentes e amigos deles, explicando que Javier, que já tinha trabalhado para o governo americano, estava sendo recrutado para trabalhar infiltrado num cartel de drogas e por isso eles teriam que sumir por um tempo e teriam que viver sob proteção e com identidades diferentes. E eles concluíram a carta pedindo segredo. A família Ligones tinha uma boa reputação e eram bem respeitados, então, embora essa história fosse difícil de acreditar, muitos amigos da família começaram a achar que era verdade. No entanto, a família de Agnes não se convenceu, pois eles sabiam que Agnes não iria embora com os filhos sem avisar nada para ninguém, então rapidamente eles enviaram essa carta para um promotor de justiça. A polícia voltou novamente, dessa vez com o intuito de fazer uma investigação mais detalhada do caso, já que da última vez eles foram meio que por procedimento de rotina. Dessa vez eles percebem que as fotos da família não estavam mais na casa, o que só reforçou a teoria de que eles de fato haviam ido embora por vontade própria. Até que, no dia 21 de abril de 2011, a polícia encontrou os corpos das vítimas. Eles estavam fazendo uma nova varredura na casa quando decidiram verificar melhor a varanda. E após cavarem embaixo dela, eles acharam sacos plásticos amarrados com fitas adesivas e dentro dos sacos estavam os corpos de Agnes, Benoit, Anne, Arthur e os 2 cachorros da família. Os corpos estavam enrolados em cobertores e cobertos por sacos plásticos e ao redor deles se encontravam objetos religiosos como cruzes, velas e um rosário. A polícia entendeu aquilo como uma espécie de enterro católico ou pelo menos uma simulação de um enterro católico. Claro que depois que os corpos foram achados, Javier se tornou o principal suspeito do crime, já que seu corpo não estava lá e não havia sinal dele na casa e em lugar nenhum da cidade. Com isso, é emitido um mandado de prisão para Javier Dupont de Ligonnès e ele passa não só a ser um dos homens mais procurados da França, como também de quase toda a Europa.
Todos os membros da família foram mortos da mesma forma, com 2 tiros na cabeça de um rifle calibre 22. Na autópsia dos cadáveres foi encontrado resquícios de soníferos nos corpos dos filhos, ou seja, os filhos foram dopados antes de serem mortos. Agnes, no entanto, não foi dopada, isso porque ela sofria de apneia do sono e usava uma máquina para dormir. Para quem não sabe, a apneia do sono é uma doença que afeta as vias respiratórias de uma pessoa, fazendo com que a mesma tenha paradas respiratórias durante o sono. Sendo assim, a pessoa que possui essa doença necessita de uma máquina para fazer a oxigenização correta das vias respiratórias para que ela possa dormir sem nenhum risco. Acredita-se que a máquina de Agnes foi desligada por volta das 3 horas da manhã entre os dias 3 e 4 de abril. E segundo as investigações, Agnes foi a primeira vítima e logo depois foram seus filhos. Como foi dito anteriormente, todos os membros foram mortos a tiros, só que nenhum vizinho escutou barulho algum, o que indicava que o criminoso havia usado um silenciador. E não foi encontrada nenhuma gota de sangue na casa inteira, e não foi encontrado também DNA nenhum e nem digitais nos corpos que pudessem indicar quem foi o assassino. Nesse meio tempo, a polícia investigava o paradeiro de Javier. Após investigações, a polícia descobriu que no dia 6 de abril, Javier entrou em contato com as escolas e faculdades dos filhos e desmatriculou todos eles. E além disso, ele também cancela todas as correspondências para a casa dele. Cerca de uma semana depois, Javier pega seu carro e sai da cidade de Nantes e tem como destino a cidade de Roquembourg-sur-Argens. Por favor, perdoe meu francês. Que fica a mais de 1000 km de distância da cidade de Nantes. O seu carro é fotografado por radares pelo percurso e, além disso, durante todo o caminho, Javier se hospeda em hotéis, come em restaurantes e paga com cartão de crédito. Ele também saca dinheiro pelo caminho. E ele faz tudo isso muito calmamente, sem nenhuma pressa, sem nenhuma tentativa de se esconder. Quando ele chega na tal cidade, Javier se hospeda em um hotel e pelas imagens da câmera de segurança é possível ver ele andando normalmente pelo estacionamento do hotel. Ele olha para a câmera e sai andando em direção a uma floresta até sumir de vista. E essa é a última evidência que se tem de Javier do Pont de Ligonnès. E até hoje ele nunca foi encontrado e esse caso continua sem solução. Em 14 de outubro de 2019, um homem foi preso no aeroporto de Glasgow, na Escócia, porque as autoridades estavam suspeitando de que ele seria Javier do Pont de Ligonnès. O homem em questão estava com um passaporte falso e as impressões digitais desse homem eram compatíveis com as de Javier, só que não. Na verdade, o exame de impressões digitais deu uma compatibilidade de 5 pontos e é necessário 12 pontos para ser de fato considerado compatível. Então a polícia resolveu fazer exame de DNA e os resultados deram negativos. Sim, ele não era Javier. O nome do homem na verdade era Guy João, um português que estava morando na França. Ele havia sido detido assim que desceu do avião de um voo que tinha saído de Paris. O homem foi liberado e até hoje Javier continua desaparecido e é um dos criminosos mais procurados pela Interpol. Claro que um caso bizarro desses acabou se tornando famoso no mundo inteiro e a casa onde aconteceu o crime passou a ser chamada de Casa do Terror. E esse caso passa a ser chamado na mídia francesa como o Massacre de Nantes.